E aí, pessoal? Seguinte, tinha prometido, agora tem que cumprir, né? E aí eu vou explicar para vocês teorema de Bayes, ou raciocínio bayesiano. E chama Bayes por causa de um cara chamado Thomas Bayes, que criou esse teorema, ok? Eu até fiz uma brincadeira aqui, que, se eu quisesse saber matemática, eu não tinha feito medicina, eu tinha feito engenharia, né? Se eu gostasse tanto assim de matemática, mas é importante para qualquer atividade técnica que envolva ciência, hoje em dia, é importante que se saiba estatística e teoria de probabilidades para as coisas ficarem mais claras e a gente não cair aí em golpes. Então, o Thomas Bayes, que eu desenhei aqui, pede calma e a gente vai devagarzinho para explicar as questões conceituais do teorema de Bayes. E para vocês entenderem como é que funciona. De certa forma, nós intuitivamente aplicamos este tipo de raciocínio e vocês vão ver por quê, tá? Então, do ponto de vista mais técnico, o teorema de Bayes, então, é um cálculo de probabilidade em que você vai calcular a probabilidade condicional de um evento A, dado que o evento B ocorreu. Então, você vai calcular quão provável é algo se este outro algo aconteceu. Aqui, a gente fala em evento A e evento B, e aí, neste caso, a gente tem uma probabilidade, a gente tem uma fórmula para isso, e essa fórmula de probabilidade vem a calcular a que a gente chama de probabilidade a posteriori. A posteriori porque é depois de B acontecer. Ok? Certo? Então vamos lá. Então, é um cálculo de probabilidades. Como é que isso se encaixa na medicina? E aqui a gente tem que entender algumas coisas. A primeira coisa é que a medicina moderna trabalha com a ideia de incerteza. É próprio da medicina a incerteza. A gente quer diminuir essa incerteza ao máximo possível. A gente quer ter o máximo de certeza possível. Então, a gente sempre trabalha com graus de certeza. Ou, dizendo de outra forma, a gente sempre trabalha com a ideia das coisas serem mais provável ou menos provável. Ok? Mais provável ou menos provável. A gente está falando muito aqui da questão diagnóstica, né? Então, aqui a gente está falando de um diagnóstico ser mais ou menos provável. E aí, é por isso que eu sempre digo que a gente trabalha sempre com hipóteses diagnósticas. Hipóteses. Hipóteses diagnósticas. Raramente a gente tem um diagnóstico de certeza absoluta. A gente tem hipóteses com um grau de certeza aceitável para que a gente possa instituir um tratamento e fazer um segmento e dar um prognóstico e assim vai. Okay? Então é próprio da medicina que a gente não tenha certezas absolutas. Todo o método clínico, a anamnese, a história clínica e os exames complementares buscam diminuir esta incerteza diagnóstica.
para que eu saia desse processo com uma hipótese muito provável, ok? Ou com o máximo possível de probabilidade com as informações que eu tenho, certo? Então, neste caso, do ponto de vista médico, o evento A, ou a probabilidade a posteriori do evento A, o evento A é a sua hipótese ou sua hipótese diagnóstica. Hipótese diagnóstica. E o evento B é o achado que você encontrou. Então, provavelmente é um sintoma, é um sinal, é um fator de risco, é um achado laboratorial, é um achado de exame de imagem ou qualquer outro teste diagnóstico complementar. Ok? Então, assim, a gente tem, aplicado à medicina, a fórmula seria, esse primeiro item aqui, P, A por B, seria a probabilidade a posteriori de A, sendo que B foi encontrado. Então, dito de outra forma, qual que é a probabilidade da sua hipótese estiver correta se eu encontrei este sinal clínico, ou este sintoma clínico, ou o exame laboratorial deu este resultado? Isso é o que a gente chama de probabilidade a posteriori, lá atrás, e que a gente chama hoje de probabilidade pós-teste. Então aqui o B é o teste. Então, para você saber se tem um sintoma, um sinal, um fator de risco, um achado laboratorial, um achado de imagem, você tem que fazer um teste. Esse teste não necessariamente precisa ser um exame laboratorial. Pode ser uma pergunta. Você fuma? Esse é um teste. Você quer saber se ele fuma. Você pergunta se ele fuma. Essa resposta pode ser sim ou não. Esse teste, assim como qualquer outro teste, tem as ideias de quão sensível ele é, quão específico ele é. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque isso é importante. Ok? Então, beleza. Então, a fórmula busca então 3 variáveis aqui para poder calcular o quanto que a probabilidade aumenta ou diminui ou não se modifica com a presença do achado B. Então, esse segundo item aqui, P, que é o contrário, ó, tá vendo? B, aqui é probabilidade de A se B, aqui é a probabilidade de B se A. Então aqui diz o seguinte, qual que é a probabilidade do achado B estar presente em quem tem a doença A? Certo? Isso pode significar a sua sensibilidade, ou de forma mais geral, vai significar uma coisa que chama razão de verossimilhança, que é um entendimento que facilita a aplicação das ideias de sensibilidade e especificidade específico para uma hipótese. Daqui a pouco eu explico sobre isso. Então aqui esse P, B, se A é qual que é a probabilidade de eu encontrar B se o cara tiver a doença A. Qual a probabilidade do sintoma B se ele tiver a doença A? Isso tem a ver com a sensibilidade do teste, porque eu vou testar as pessoas com A e quantos eu vou encontrar de B nessa testagem. Legal, né? Show. Vezes a probabilidade de A. Aqui nesse caso
é a probabilidade que chama de probabilidade pré-teste ou a priori. Essa é a probabilidade da sua hipótese ocorrer sem o teste. Ok? Sem o teste. Do ponto de vista médico, clínico, isso se confunde inicialmente com a prevalência da doença. Tá? Então, doenças mais prevalentes são mais comuns. Doenças menos prevalentes são menos comuns. E esse produto aqui é dividido pela probabilidade de B, que seria a frequência desse achado, frequência do achado, só que é uma frequência em qualquer possibilidade, tá? Em qualquer hipótese. O quanto que esse achado é comum, independente se a hipótese é uma ou outra. Tá? Show? Entendeu, né? Quer ver? Eu vou dar um exemplo meio tosco. Mas aí eu acho que vai ficar um pouco mais claro. Olha só. Vamos pro Hilliard. Tá? Então o Hilliard. Você não sabe... Quando o Hilliard chega para ser atendido na UPA, você não sabe nem o nome dele, né? Você não sabe nem o nome dele. E aí ele vai para a UPA. Então você sabe que chegou um paciente novo para a UPA. A sua primeira hipótese, então, vamos dizer o seguinte. Vamos dizer que a primeira hipótese, a probabilidade... Vamos botar aqui de novo. AB é igual a probabilidade de B dado A vezes... Aqui é a probabilidade de B e aqui é a probabilidade de A. Ó, vamos lá. O que é o A seu aqui, na hora que o cara chega? Vamos dar um exemplo bem exagerado para ficar mais fácil. Eu acho que ele está doente. Essa é a minha hipótese. Doente. Ok? Esta é a minha hipótese. Show. Então todo o meu A aqui é se ele está ou não doente. Está doente, doente, doente. Tá? Então, para eu saber se ele está doente, eu vou usar um teste. Ok? Esse teste é o B. E esse teste é uma pergunta aberta. Eu vou perguntar assim... Eu gosto de perguntar assim, tá? Então, pessoal, em que posso ajudá-lo? Como se eu fosse vendedor, né, de loja. Não. Eu geralmente gosto de perguntar. A pessoa chega, né? Eu gosto de perguntar: o que foi que aconteceu? Conta pra mim. Porque eu acho que convida a uma história. Se você perguntar especificamente o que você está sentindo, fica parecendo que você vai falar só de queixas. Não, eu quero uma história, né? Então eu vou fazer um teste. O que foi que aconteceu? Ok? Então, a hipótese dele estar doente depende do resultado do que eu encontrar neste teste. Esse teste, o que foi que aconteceu, ele vai me dar queixas ou problemas. Certo? Ele vai ter esse possível resposta do teste. Como é uma pergunta aberta, ela admite muitas respostas. Então, é um teste, se a gente for falar especificamente do teste, isso aqui é o que a gente chama de teste muito sensível. Ele é muito sensível, ok?
E ele não é tão específico, porque ela admite muitas respostas. Mas ele é muito sensível. O que foi que aconteceu? Ele vai te dar um monte de informações, um monte de dados clínicos. E entre esses dados clínicos, alguns desses dados clínicos vão ser queixas e problemas que confirmam que ele está doente. Certo? Então, beleza. Então, qual a probabilidade do meu paciente estar doente se ele apresentar uma queixa? PA por B é exatamente isso. Qual a probabilidade do meu paciente estar doente, essa é a minha hipótese, ele está doente, se ao fazer o teste ele apresentar queixas e problemas? Certo? O cálculo então é feito levando algumas coisas em consideração, e isso levando em consideração essas variáveis, e isso talvez são as ideias que são, de certa forma, intuitivas para algumas pessoas, mas que a gente tem que... eu gosto muito da ideia da metacognição, né, de pensar sobre pensar. Eu acho isso muito legal. Ó, olha só. A primeira aqui é: qual que é a probabilidade de uma pessoa que tem uma queixa estar doente? É muito alta, né? É muito alta. Eu sei que tem gente que não tem nenhuma queixa e nenhum problema, é assintomático e já está doente, já é portador de uma doença. Mas eu sei também que quando ele se apresenta, eu sei que algumas queixas e problemas não necessariamente definem ele como uma pessoa doente, mas eu sei que essa probabilidade é enorme, ela é muito alta. Porque é isso que está dizendo. Qual a probabilidade de alguém que se apresenta com queixas e problemas na UPA esteja doente? Enorme, é muito alto. E aí eu vou multiplicar pela probabilidade da pessoa estar doente. Também é muito alta. Não é? Porque quem vai na UPA muito provavelmente está doente, e por isso que ele foi na UPA. Ok? Aliás, eu estou fazendo esse exemplo só para vocês, quando forem trabalhar em uma UPA qualquer, não ficar puto porque a pessoa foi te procurar. Eu fico puto com essas coisas, né? Imagina, a pessoa tá mal, ela tem queixas, ela tem problemas, e ela tem que te procurar para você saber ajudar ela. Aí ela vai na UPA, aí você fica puto porque ela foi. Ué, você queria que ela fosse aonde? No supermercado? Não, né? Então, qual a probabilidade de estar doente? É alta, porque quem procura você na UPA, a prevalência de pessoas doentes que procuram a UPA é alta. Então, esse valor é alto. E isso é dividido pela probabilidade de B em qualquer condição. Aqui, ó, nesse caso, esse B é qual a probabilidade de pessoas com queixas e problemas. Qual é a probabilidade de pessoas que têm problemas? Enorme. Independente do seu tipo de problema, problemas estão aí, queixas estão aí. Certo? Mas nem todo problema e toda queixa é porque você está doente. Você pode ter um problema de falta de dinheiro. É um problema. Certo? O que foi que aconteceu? Aí ele fala: porra, não tem grana. Tô sem grana. Pronto, isso é um problema. Mas este problema, falta de dinheiro, não define que você esteja doente. Então, eu preciso de queixas e problemas que definem que eu estou doente. E aí eu faço esse cálculo. E aí, logicamente, a probabilidade de alguém doente se queixar para você é enormemente alta. Tá? É muito alta. Beleza. Então, o que acontece aqui é que
toda informação que chega, ela aumenta a probabilidade da sua hipótese ou diminui a probabilidade da sua hipótese. Então, o paciente chega na UPA e fala: cara, eu tô sem dinheiro. E aí você vai, então a probabilidade dele estar doente é enorme. Né? Com esse primeiro dado de informação. E aí ele continua. E aí, por causa disso, eu não comprei o meu remédio. Aí a probabilidade dele estar doente volta a aumentar. Porque agora ele está sem medicação. Sacou? É isso, cara. É isso. Cada pedaço de informação que você consegue, ela aumenta ou diminui a probabilidade da sua hipótese. Então eu tenho que saber o que é que você está pensando que é, o que está acontecendo, para a gente julgar o quanto esse pedaço de informação te ajuda ou não. Ele pode aumentar a probabilidade, ele pode diminuir a probabilidade, ou ele pode nem modificar a probabilidade. Ele acaba sendo irrelevante. Tá? Então, para cada problema, você tem diferentes fatores que envolvem nesse cálculo para você definir um diagnóstico. Então, eu pensei numa ideia aqui. Por exemplo, olha só que legal. Qual que é a probabilidade, ok, de alguém ser diagnosticado com hipertensão, sendo que a pressão arterial dela está muito alta? Ok? Esse cálculo é feito. Então tá. Olha só. Qual que é, então, a probabilidade de que pacientes com a pressão muito alta sejam hipertensos? Ou seja, o quanto esse dado está presente nos pacientes hipertensos, o quão sensível é esse dado, multiplicado pela probabilidade de hipertensão, que é muito alta, e dividido pela probabilidade da pressão estar muito alta por qualquer outro motivo que não seja hipertensão essencial. E a gente está falando de rasa aqui, eu estou falando de hipertensão primária, né? Hipertensão primária. Tá? Não estou falando de hipertensão secundária porque doença renal crônica, insuficiência renal aguda, por resposta autonômica fisiológica, a sua pressão sobe e aquilo é momentâneo, porque você bebeu, porque você tomou estimulante, porque você bebeu muito café. Então, de novo, o dado é pressão alta, minha hipótese é hipertensão. Então, é muito provável que alguém seja hipertenso se eu medir a pressão e a pressão estiver alta. É muito provável porque a prevalência de hipertensão primária é muito alta. É porque também é muito alto a possibilidade de pacientes com pressão muito alta, pacientes que são hipertensos tenham pressões medidas muito altas. E aí a frequência de pressão alta vai depender aqui é a frequência de PA alta. Vai depender aqui de todos aqueles motivos não transitórios de aumento de pressão. Então aqui é um monte de doença e um monte de situações não patológicas aumentam a pressão. Então aqui essa frequência ela pode ser mais alta ou pode ser mais baixa. Então eu estou falando de ideias agora, neste momento, eu estou falando de situações como é que eu vou te falar?
gerais para você entender a ideia do conceito por detrás disso. Em um próximo vídeo, eu vou falar de aplicações práticas diretamente relacionadas ao Hilliard. Até porque o vídeo ficou longo demais, eu tô olhando aqui, puta, já tem 25 minutos. Eu falo devagar, mas a gente aprende devagar. Eu sei. Eu falo devagar para vocês colocarem 2x e não ficar ilegível. Eu tô ajudando vocês. Ok? Até o próximo vídeo. Valeu, gente. Um abraço.